Na tela para vocês, um crime que chocou todo mundo que acompanhou esse desespero do final de semana. Um crime bárbaro com requintes de crueldade. Um monstro confessa não só ter estuprado, como também ter matado uma menina de apenas 4 anos em Nova Iguaçu. Tá aí a imagem dele. A família da pequena Kemily passou o final de semana inteiro desesperada, a imprensa tentando entender a história e tentando encontrar a criança. Infelizmente, todo mundo já tinha um presságio do que tinha acontecido. Ela tinha sido levada de casa, várias histórias mal contadas pelo caminho, até que o corpinho dela foi localizado na casa do assassino. Eu vou ao vivo, direto com o Jackson Silva, que vai explicar pra gente. Ô, Jackson, eu sei que é um primeiro momento, rapidamente, mas primeiro uma história que começa com muito mistério, em que todo mundo já capta que a história estava bem no círculo familiar ou conhecido da família ali, né? Isabelle Benito, difícil, né, desejar boa tarde numa situação tão terrível como essa. Infelizmente, essa menina foi morta pelo próprio primo Isabelle Benito. A família já desconfiava dele. Depois, a Polícia Civil e a Polícia Militar vieram ao local. Foi quando ele tentou fugir, mas foi preso. Daqui a pouco eu volto contando detalhes sobre a investigação e também outras pessoas que também estariam envolvidas, Isabelle Benito. Por isso que ele achou que ia sair safo. Daqui a pouco a gente te conta. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que está e tem mais informações pra gente. Primeiro vamos contar a história, porque eu achei... Caio, vem aqui bater um papo comigo. Abre a tela, Caio, Jackson. Caio, Jackson, eu tô trocando até, porque essa história é tão forte. No final de semana, primeiro, onde você tá, Jackson? Vamos bater essa bola. Onde você tá nesse momento? Oi, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Tá, estou em Cabuçu, em Nova Iguaçu. Deixa eu te fazendo perguntas. Isabelle, eu vou começar contando essa história, mas... Claro, fica à vontade. Tá, vamos começar então para essa história para o povo entender, porque o povo tava curtindo o final de semana e a gente estava ligado no nosso grupo de WhatsApp. Primeiro, são várias histórias contadas. A mãe diz que deixou com uma tia e depois voltou, a menina não estava. Disseram que ela estava em casa e de repente foram olhar, ela não estava mais. Fato é que uma criança de 4 anos desaparece em que momento e quem dá os primeiros sinais de que ela não estava no local e com quem ela estava pela última vez? Ô, Isabelle, eu vou contar todo o detalhe, tá, como aconteceu. Eu confesso que essa matéria, ao longo da nossa carreira, né, como imprensa, nos deixou bastante chocados, tá, Isabelle? Falando com a família então, a família chorando direto, então foi muito difícil gravar essa reportagem. E ao vivo também vai ser difícil, tá? Então quem tá assistindo a gente, me desculpe, tá, gente? Vou contar essa história muito bárbara. Tudo aconteceu nessa casa em Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina estava aqui, junto com os 2 irmãos, vem para mim, Pedro Mota, por gentileza, e deitava exatamente nessa cama, Isabelle. A mãe deixou os 3 filhos aqui com a tia, enquanto foi para uma festa. Por volta das 2 horas da madrugada, Reinaldo veio, pegou apenas a menina e saiu com ela por essa porta. Mostra de volta, Pedro Mota, por favor. Saiu por aqui, tá? Foi um momento em que ele deixou o local e saiu pelos fundos da casa dessa residência, tá? O que acontece? A mãe percebeu depois, tá? Depois que a menina não estava aqui. Foi quando começou aquela busca, sabe, Isabelle, em diversos lugares. Agora, o pior, a família descobriu, Isabelle, da menina, né, da Kemily, que ela estava na casa de Reinaldo. Olha o problema. Na casa de Reinaldo, que é o primo da menina. E começaram a polícia militar, a polícia civil, buscaram, né, as autoridades policiais. Mas, infelizmente, segundo a família, demorou muito. Foi quando descobriram que a menina já estava morta. Agora, o pior, Isabelle, vou falar agora com um dos parentes dessa vítima. Infelizmente, aconteceu um fato terrível, mas conta pra gente como é que foi essa trajetória de buscar a primeira menina e também como vocês falaram com a polícia. O que eles falaram com vocês durante essas buscas? Então, boa tarde, eu sou o Emerson, antigo da Radassa, né? 6 horas da manhã, uma das minhas irmãs me ligou e disse que a Radassa tinha desaparecido e eu peguei o meu carro com a minha esposa e vim ao local da residência onde ela morava
e peguei a minha irmã e fomos para 56. Nesse intervalo que eu fui para 56, meu sobrinho foi no DPO, próximo DPO de Cabo Sul, e registrou, passou para eles o ocorrido, que a menina se encontrava desaparecida, e eu fui para 56 prestar depoimento. Chegando na 56, eles prestaram um boletim para nós de ocorrência, dizendo que não poderiam fazer nada até hoje, segunda-feira. Ao vir no meio do caminho, a minha irmã disse da possibilidade do meu primo Reinaldo ter passado pelo quintal à madrugada. E quando foi me passada essa informação, eu já tinha consciência de que ele tinha cometido crime. Quando chegou no bairro, no local, eu desci e fui até a casa dele, chamei a mãe dele, que é a minha prima, Adriana, e disse para ela: conversa com seu filho, pede para ele somente que ele nos leve aonde ele colocou o corpo. Trouxe ele para o local, ele dizendo para mim que não tinha feito. E ele ficou sentado, liguei, pedi para que ligasse para o 190, para a polícia militar, para que viessem pegar, que eu estava com a pessoa que dentro da lei seria suspeito, mas eu tinha certeza que era o criminoso do homicídio da minha sobrinha, do sumiço da minha sobrinha, só que eles alegaram que não era dever deles. E em si... Só explica pra gente por que a família desconfiou que era o Reinaldo. Porque há menos de 2 meses atrás ele cometeu um delito de furto de uma senhora, menos de 50 metros da casa dele, e chegou a arrancar a roupa dela. Ele com uma blusa na cara, só que quando ele viu que ela reconheceu, quando ela conseguiu tirar a blusa e conseguiu sair para fora, ele conseguiu fugir. Então eu já tinha em mente que seria ele, entendeu? Devido a ele ser uma pessoa muito agressiva, estava roubando sem limite, entendeu? Lamentavelmente, no bairro. E, assim, felizmente, a mãe dele consegue ser mais criminosa do que ele, porque ela conseguiu esconder com ele o corpo em cima da casa, e sabia que a gente estávamos procurando por tudo quanto é canto. Ela dizia que se o filho dela chorasse, muitas mães aqui no bairro iam chorar também. Isso é inadmissível. E eu fui uma das pessoas que, quando ontem a população pegou eles para matar, para agredir, eu fui uma das pessoas que pulei no meio, que entrei como primo, que defendi eles e disse que a importância não era tirar a vida deles, que eu só queria que eles dissessem aonde estava a minha sobrinha, porque felizmente hoje eu estou indo mais uma vez colocar roupa nela. Não vamos poder abrir o caixão, porque ontem, quando eu cheguei para conhecer o corpo, ela já estava em composição. E o que mais me dói ao deparar diante daquela situação, eu estava na DH em Belford Roxo, e eu fizeram uma transmissão ao vivo para mim, ele levando os policiais aonde estava o corpo da minha sobrinha, e eu chegar lá para reconhecer o corpo, ver minha sobrinha ter sido cortada, espancada com a face do rosto, inacabável, brutalmente, por 2 pessoas que amanhã a justiça coloca aí fora. Essa é a minha indignação. Dizer para os meus sobrinhos que estão aqui perguntando: ô tio, aonde está a Radassa? Aonde está minha irmã? Uma criança, ouvi dele um depoimento dizer que a criança não gritou porque ela sabia que ele era primo, que ele era da família. É inadmissível isso. Isabelle Benito. Eu estou muito emocionada e muito impactada com o seu depoimento. Eu gostaria primeiro do seguinte: são 2 coisas importantes a serem ditas aqui. Primeiro, que ela ficou com alguém responsável enquanto a mãe estava na festa. Essa pessoa estava onde quando ele entrou pelos fundos? Você sabe? Então, Isabelle, ela mora no mesmo quintal. Mora meu irmão e a minha irmã, certo? Ela não estava na festa, ela foi para a praça de Cabo Sul, no centro. Tá. E o meu primo, ele veio a primeiro horário 1 hora, 1h30. Segundo horário, 2 horas. E minha irmã chegou até a levar essa minha outra irmã, um certo lugar próximo da casa dele. Só que aproximadamente 2h30, 3 horas, possivelmente foi o horário que ele voltou e levou a menina. Ele voltou, minha irmã já estava com a porta fechada. Aí ele disse para minha irmã: fecha a mesma porta, fecha direitinho. Acredito eu que
possibilidade, ele veio porque ele sabia que a porta onde minha sobrinha estava dormindo estava exatamente encostada. Ele pegou a minha sobrinha e tirou ela, e pelos fundos mesmo, a casa dele se encontra a menos de 50 metros, ele cometeu esse crime absurdo. Ele é colado ali, Estava tudo planejado, ele já tinha sabido o horário que não tinha mais ninguém em casa, né? Não, começou já. a monitorar. Oi, Isabelle. Mas eu preciso entender, eram 3 crianças menores, eu preciso entender, no local onde estavam essas 3 crianças, quem era o maior que estavam com essas crianças? Era a tia, né? No caso era o... dentro da casa? Isso, era o Ítalo de 9 anos. Eram 3 crianças e a criança maior era um menino de 9 anos. É óbvio que aqui a gente está falando sobre o crime bárbaro que o seu primo sofreu. Mas a gente não pode esquecer que crianças de 9 anos não podem ficar sozinhas responsáveis por outras com certeza. crianças. A gente temos essa consciência, É importante você ter essa consciência. Isso aí. Porque eu tenho... que isso é abandono eu de tenho capaz. essa consciência que... Por mais difícil que seja, eu acho que minha irmã ela vai carregar isso na consciência, entendeu? Porque existe uma coisa na lei, meu amor. Atitude que... Deixa eu falar, os monstros existem por aí. E eu não poderia deixar de falar, existe uma coisa que o doutor não chegou ainda, mas que ele pode falar, que é o perdão da pena maior. A sua irmã, existe um crime, que é o abandono de incapaz. Dói muito falar isso pra você. Mas aí. ela sai e ela deixa uma criança de 9 anos responsável por outras, que se vão para outras mães que não têm essa realidade, que acham que é porque não sei quem mora ao lado, mas o matador, o estuprador, o dilacerador de crianças estava dormindo ao lado. Isso é o pior. Mas assim, existe uma outra coisa que por ela perder o filho, existe o perdão judicial em alguns casos pelo crime do abandono de capaz. Ponto. Eu tô falando isso, tô tocando nesse assunto doloroso para você, e você é um homem consciente, você que ajudou tudo, você que foi atrás, você que bancou. Segundo ponto, a polícia te abandona nos 2 pontos. Primeiro, você vai a uma delegacia, do qual ignoram e falam que não podem fazer nada, só podem fazer segunda. Isso é absurdo. Isso não existe. Segundo ponto, você chama a PM, do qual você já sabe quem é o suspeito, fazendo o trabalho daqueles que falaram pra você, segundo você, que só podia na segunda-feira. E a PM diz que não pode fazer nada também. Terceiro ponto, já se tem uma noção de quem é, que é esse primo, porque já sabia da periculosidade dele morando a metros da casa das crianças. Você tem toda uma consciência de que não se pode fazer justiça com as próprias mãos, porque ele tem que pagar pelo que ele fez, porque a população ficou muito revoltada. O seu papel e o seu choro hoje é que você segurou tudo nas costas, inclusive sabendo do abandono de incapaz que foi, querendo ou não, a causa da morte da Kemily. Agora, eu pergunto pra você uma coisa. Essa mãe que você fala dele, que provavelmente também é parente de vocês, que ele é seu primo, ela é muito cruel tanto quanto esse monstro. Porque simplesmente ele faz isso com a criança e, pelo que eu entendi que você contou, ela ajuda a dilacerar a sua sobrinha. É isso que eu entendi? Isso, Isabelle. Então, eu fui uma das primeiras pessoas ontem de novo de manhã, porque eu vi que a população estava com sangue nos olhos de matar tanto ele como ela, devido ao que ele vinha cometendo e ela sempre defendendo. E ao entrar lá, tinha um sangue no quarto onde ele cometeu esse crime absurdo com a minha sobrinha. E ela disse pra mim que aquele sangue era sangue de um cachorro. Só que eu já sabia Só que como eu estava um dos responsáveis por toda... Eu fui a pessoa, infelizmente, dos meus irmãos que teve um psicológico melhor para resolver algumas coisas. Então eu tive que ir para 56, para BH. E só pedi para que o povo me mantesse informado. E quando de tarde chegou para mim lá a notícia de que o sangue, que o perito tinha vindo, tinha feito a perícia e que o sangue era de humano, eu já sabia que era o sangue da minha
sobrinha, portanto, sábado de manhã, quando eu fui na casa dele, eu já tinha certeza, eu só queria que a polícia viesse, tivesse feito o que foi feito, a minha sobrinha teria sido encontrada, a gente teria feito o enterro dela e estava tudo resolvido, porque independente, não ia trazer, eu já sabia que no sábado de manhã ela já não estava mais com vida, porque acredito eu que esse crime bárbaro foi cometido na madrugada de sexta para sábado. No mesmo Só dia. que o que me impressiona é eu chegar de manhã para ela e ela dizer para mim que ele estava na igreja na posse. E questão de minutos, alguém no meio da multidão do povo dizer: ele fugiu, ele correu. Foi um dos vídeos, eu não sei se chegou acesso até vocês, que eu consigo tirar ele da multidão e dizer para o povo que eu não queria que matassem ele, que eu só queria que ele confessasse aonde estava a minha sobrinha. Este mesmo ofensor, de tarde, quando eu cheguei na 56, em Morro Agudo, o inspetor lá que me atendeu me deu o direito de entrar na cela onde ele estava e disse para mim conversar com ele. Eu disse: cara, eu só quero que tu fale onde está minha sobrinha, entendeu? Eu não estou aqui para te condenar, para te julgar, só quero que você diga, eu só preciso saber, eu não posso viver com essa incerteza da onde foi jogada a minha sobrinha, porque foi uma criança de 4 anos. E quando eu saí, um dos inspetores, na minha chegada na 56, um policial me recebeu, bastante irônico. Ele disse para mim assim, que não tinha prova suficiente, que na realidade a gente queria fazer bagunça, que a nossa manifestação aqui não serviu de nada porque não tinha prova concreta sobre ele, que se eu não arrumasse prova concreta, possivelmente eles sairiam mais tarde pela porta da frente, como nada tivesse acontecido. Ah, que legal. Queria ver isso acontecer com um pobre, né? Tinha que cobrar uma nota da polícia, porque o inspetor da 56, ele simplesmente joga nas suas costas o trabalho de investigar, sendo que o caso seria eles terem ido da primeira vez com o desaparecimento da criança, que não precisa mais, não existem protocolos de 24 horas. Então, esse mesmo inspetor, inclusive o Rafael Bassa está chegando aqui, o inspetor falou para ele procurar o suspeito. Ninguém quis a sobrinha dele, o inspetor mandou ele procurar. O inspetor mandou ele, foi irônico, a PM não o atendeu, ele foi 2 vezes na 56DP, delegado, tô falando com o delegado aqui, que é um absurdo. A polícia querer que você faz papel de polícia, você impediu do cara ter sido morto pela população e o próprio inspetor da 56 dizer que eles só queriam fazer baderna. A baderna, inspetor da 56, era uma criança estuprada, morta, dilacerada no telhado da casa que ele fez o papel que você ironicamente mandou ele fazer. Querido, força pra você, eu sei que você tá lutando aí, eu sei que você tá, daqui a pouco o Jackson volta com as informações. É muito difícil, sabe, a gente saber que... Obrigada, a gente sabe muito difícil, que é muito... a injustiça e a precariedade judicial bate em todas as portas, até mesmo naquele local que você mais espera justiça, que você vai buscar, seja numa polícia civil ou seja numa polícia militar. Falo de forma muito aberta, porque eu acho que Rafael Bassa... Pode entrar aqui, Bassa. Acho que Rafael Bassa ficaria muito pé da vida se fosse qualquer pessoa da equipe dele que fizesse uma coisa como essa, porque o atendimento no balcão é o primeiro a se fazer justiça antes de chegar em qualquer outro lugar. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Ah, cara, na boa, é muito difícil ser pobre. Você ser pobre, você sabe onde tá o vagabundo ainda virar o cara e falar assim: vai lá você. Vocês querem fazer baderna? Vai lá você. Vai lá você. Cadê a Corregedoria da Civil? Alguém pediu nota da Corregedoria? Ele fez uma denúncia grave aqui. É uma menina de 4 anos de idade que foi morta pelo primo no quintal de casa. O cara sai, sabe quem é, chega na Civil, a Civil fala que só pode segunda-feira. Existe prazo? Não Não, existe. Obrigada, já falei aqui. Vai na PM, a PM fala assim: olha, não é a nossa parte, é na Civil. O pobre não sabe pra onde correr, entendeu? Sabe, tem que se começar a chacoalhar. Tem que começar a chacoalhar. Quem é você? O cara chegou aqui falando onde estava o suspeito, só depois a DH, de descoberta do corpo, que faz uma imagem ao vivo pra ele, pra ir lá e prender. Mas o trabalho quem fez foi aquele cara, ô Bárcia. Quem fez o trabalho de polícia civil foi ele, que acabou de falar. 2 vezes ele foi na 56. 2 vezes ele foi tratado com ironia, segundo ele. 2 vezes. Ele foi lá e achou o cara, achou o suspeito. 2 vezes. E a PM falou que não era com ele, que era com vocês. Pobre sofre demais. E o que mais me revolta aqui... E o atendimento à população, Isabelle, justamente
a imagem, né? Claro, um caso como esse, terrível, né? Não tem nem o que dizer, né? Mas a imagem que a população tem da instituição é justamente desse atendimento. Não, é importantíssimo esse atendimento. Claro, importantíssimo. O primeiro atendimento ali é o que vai colher as primeiras informações. Uma boa investigação começa nesse primeiro atendimento. Que legal. Denúncia ao vivo no SBT Rio. Se alguém puder ligar, por favor, a 50... Quem que é o delegado da 56? Pergunta pra ele, porque foi essa, a denúncia foi ao vivo. Não sou eu, nem você, nem ninguém tá contando. Ele falou que ele que foi e ele que foi tratado desse jeito. Agora, a reportagem completa, você vai ver sobre o crime bárbaro que assustou todo mundo na Baixada. Kemily Radassa Silva, de 4 anos, foi estuprada e morta após ser retirada de dentro de casa. A história aconteceu no final de semana e cada um contava uma história. Fato é que a criança desapareceu, o corpo foi encontrado em um valão e o assassino é o primo da mãe da vítima, que morava a poucos metros da casa das crianças. Jackson Silva conta pra gente. Uma criança muito especial, ela falava que amava as pessoas o tempo todo. Impossível descrever tanta dor. A gente acaba se culpando às vezes, que talvez ela podia estar no meu lar, mas a gente não tinha ciência. Foi a primeira vez que isso aconteceu, a gente não ia adivinhar que isso aconteceria aqui, até porque aqui é um lugar onde todo mundo se conhece. Sentimentos de revolta e saudades eternas. Destruiu a família, acabou com todo mundo. Kemily Radassa estava nessa casa que pertence à tia. A mãe dela foi para uma festa e a deixou aqui com 2 irmãos. Eles dormiam nessa cama. Por volta de 2 horas da madrugada de sábado, a menina foi retirada daqui e levada para uma casa que fica próxima do local. E ele sabia que a minha irmã não estava em casa, ele perguntou para o meu irmão e disse assim, a Sueli não está em casa. Ele já sabia, então ele passou a noite planejando fazer, ele só esperou a hora. O crime aconteceu na localidade de Beira Rio, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o assassino é um primo da menina. O psicopata relata no seu relato que ela não chorou porque conhecia ele, porque ele tinha frequência à casa. A mãe tinha ciência, ela inclusive ajudou ele a ocultar o corpo. A irmã dele também tinha conhecimento e eles são nosso sangue e em momento nenhum eles tiveram sentimento por se tratar de uma criança, né? Uma multidão cercou a casa de Reinaldo Nascimento da Rocha, de 22 anos. Ele morava com a mãe. Os moradores queriam vingar a morte da menina. As pessoas atiraram pedras contra os agentes. Houve confusão e a polícia só conseguiu sair do local com o reforço de um veículo blindado. Reinaldo foi levado para a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele tem um histórico violento e possui 3 passagens por roubo. Na delegacia, Reinaldo confessou que estuprou e matou a criança. O corpo de Kemily Radassa Silva Marinho, de 4 anos, foi encontrado em um valão. Parentes e amigos não conseguem entender o tamanho da covardia. Não estou falando de um assassino. Eu não estou aqui falando de um estrupador. Estou falando de uma criança de 4 anos que foi pega dentro de casa. Como que a pessoa consegue ocultar corpo? Como que uma família consegue saber que ele tirou a vida de uma criança de 4 anos e não ter sentimento de chegar perto do outro e falar ou então pegar ele e entregar ele? Não, mas foi conivente. É lamentável a crueldade que eles fizeram com a minha sobrinha. Por mais que a justiça seja feita, mas existe um buraco aqui que nunca mais vai ser tampado. Cara, esse tio foi um guerreiro de investigar, buscar, achar, senão a gente estaria até agora como ela desaparecida de verdade. Vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, que tem as últimas informações, inclusive você pode chamar até a entrevista do delegado que cuida do caso. Jackson. Oi, Isabela e Benito. Lembra da primeira vez que mostramos a casa onde a menina foi raptada pelo primo, onde Reinaldo pegou essa menina? Fica a poucos metros daqui. Mostra ele, Pedro Modo, por gentileza, tá? Fica do outro lado dessa casa. Quero só descrever mais ou menos como é que Reinaldo fez. Ele atravessou a cerca dessa casa aqui e veio até aqui. Mostra, Pedro Modo, por gentileza, aqui, ó. Passou por aqui,
tá? Levou a menina para esta casa, onde Pedro Mota vai mostrar nesse momento. E aqui aconteceu tudo, Isabelle Benito. Aqui ele a estuprou, depois enforcou a menina e depois, Isabelle, infelizmente matou também. Agora, os moradores ficaram revoltados e queimaram a casa onde ele morava com a mãe. Você pode ver, ainda tem fumaça saindo dessa casa. Agora, parentes e amigos estão aqui reunidos, querem justiça. Vou falar com a Caroline, que ela viu tudo de perto, o momento em que ela veio até o local onde ele matou a prima dela. E muito emocionada, tá, Isabelle? Quer falar com você também, porque foi um momento muito desgastante, né? Da busca pela menina e saber que foi o próprio primo que matou. Como é que foi isso? Então, pela manhã eu vim e eu chamei no portão, chamei pelo nome da mãe dele. E ela levantou e falou que a gente não iria entrar. E aí eu saí entrando. Nesse momento eu falei assim pra ela: Ninha, cadê o Reinaldo? Ela disse assim: o Reinaldo não está aqui, o Reinaldo foi para a igreja. Isso era o horário da manhã. E nesse momento entrou mais algumas pessoas e as pessoas ficaram dando rastro. E aí foi no período que a gente entrou e vimos a poça de sangue. E nessa poça de sangue que nós vimos, eles tinham jogado terra. Foi quando eu segurei ela e perguntei para ela: Ninha, pelo amor de Deus, diz aonde está o corpo da criança. E ela olhava para mim e falava para mim que a terra, que o sangue que estava ali era um sangue de um cachorro que eles tinham jogado à terra. Só que a casa estava toda lavada, porque ela é cúmplice do crime, porque ela acoitou o filho dela, mesmo sabendo que era uma criança, que era uma prima dela também. Ela decidiu acoitar, como ela e como a filha dela, que é Rosilane, que foi a irmã, que quando eu cheguei no local, eu perguntei pra ela: você sabe que foi seu irmão? Ela olhou pra mim e disse: não foi ele, porque eu fui lá buscar ele na madrugada. Eu disse pra ela: mentirosa, porque você não foi buscar ele. Vocês estão caindo em contradição, porque a Ninha disse que ela dopou o filho dela à noite. Aí foi quando eles ficaram quietos. E ele dentro de casa, e ela dizendo que ele estava na igreja. Foi quando ele conseguiu fugir e a sociedade pegou ele. E eu estava presente quando ele disse: eu peguei a menina e eu vou dizer tudo que eu fiz com a menina. E foi nessa hora que eles acionaram a polícia para vir até a ocorrência, porque os moradores iriam fazer a cobrança nele. Então ela tem culpa, e alguns vizinhos, algumas pessoas. Falou? Oi. Não, o delegado falou, tá? Obrigada, amor. O delegado falou, não falou, Jackson? Sim, Isabelle, procuramos, tá? A delegacia de homicídio, o delegado também falou sobre o caso, vamos assistir. Ele foi preso temporariamente. A prisão temporária nesses casos de crime hediondo dura 30 dias. As investigações continuarão. Obviamente, a perícia do corpo ainda vai ser realizada para confirmar que houve o estupro, para confirmar que ele tentou matar a menina com uma facada na garganta. E se porventura nós conseguimos identificar a participação de algum outro indivíduo nesse crime, o que não foi constatado até o momento, a gente vai investigar também essa pessoa, pedir a sua prisão e prendê-lo. Ô, Bárcia, primeiro duas coisas. Eu quero que você explique para as pessoas, existe uma tal de um perdão se você perde o filho, mesmo tendo negligenciado. Primeiro, esse é um monstro e não tem como. É um monstro de Nova Iguaçu, do qual eu quero primeiro falar sobre as etapas da negligência. A maior vítima é a criança, né? Ponto. Só que quando questionado, o próprio irmão da mãe da criança, que ajudou em tudo, ele falou: eu não estou fugindo disso. A mãe sai para ir para uma praça e a criança maior de idade que está na casa, cuidando dos outros irmãozinhos, pode não ser uma realidade nossa e de ser de qualquer lugar, mas a lei é para todos. É abandono de incapaz, sendo que a criança mais velha da casa tinha 9 anos. Ele se aproveitou, né, para cometer esse crime, do qual ele já devia estar rondando ali, esperando uma deixa, uma falha dessa menina, qual a gente sabe como funciona a cabeça desses monstros. Mas existe o perdão do fato dela ter perdido a filha dela dessa forma. Existe, a justiça trabalha com isso, tem até um nome, não tem? O juiz pode dar esse perdão judicial quando né, se verifica ali que não existe punição maior do que você perder um filho, né? Segundo ponto, eles vão atrás da delegacia, do qual pede para eles voltarem na segunda, você já falou que isso não existe. Ele tem a participação efetiva da mãe, não sabemos que, e a sua investigação vai apontar,
se na morte da criança, assim que ele faz o ato, ou apenas na esconder o corpo, né? Essa mãe também responde. É individual a conduta, mas a mãe dele também responde. Se a mãe ajudou em algum ato de execução ali, também responde. Se ela ajudou também a esconder o corpo, também responde, claro, né? Como partícipe do crime, né? de ocultação de cadáver. Agora, se ela não ajudou, se ela só escondeu o filho, sabia esconder o filho... Por ser mãe, ela não pega nada, porque ela também tem esse direito por ser mãe. Isso, porque seria um crime de favorecimento pessoal. Sim. Né? Seria um crime de favorecimento, qualquer outra pessoa cometeria revoltante, um crime... mas sob aspecto, a lei tem isso. Mas a lei, se ela não participou de um ato de execução, quer dizer, se ela não participou do crime em si, né, da ocultação de cadáver, mas ela só soube, né, esconder o filho, fazer isso é crime, favorecimento pessoal. Mas por ser mãe, né, a lei traz essa exceção. É uma história muito cruel, muito absurda, muito dolorosa, né? Primeiro porque são duas histórias contadas sempre pela metade. Primeiro tava uma tia, segundo não tava. O tio falou com todas as letras aqui, foi muito sincero. Ele foi chamado de fora, assim que ele soube, chegou. Ele mesmo falou, ele mesmo não escondeu nada, ele foi atrás, esse tio foi assim... Primeiro de tudo que ele fez papel de dois tipos de polícia. Primeiro de investigar, porque ele foi, né... segundo ele, na 56DP, 2 vezes. Primeiro que falaram para ele que tinha que esperar segunda-feira, porque era final de semana, o que não existe. Não existe. Não existe. Segundo que falaram para ele que lá estavam fazendo muito fuzuê, que eles queriam sua baderna, sendo que tinha uma criança desaparecida de 4 anos de idade, e ele levou a um inspetor de plantão. Ele falou, é o Gilberto, sabemos porque ele comete crime sem parar e ele é uma pessoa de índole duvidosa e ele está lá agora, você tem que ir comigo? Não, eu não tenho que ir com você. Terceiro, ele apela para a polícia militar, que o atende, segundo ele, e diz que não é papel dela, é o papel da polícia investigar. Você vê como ele é? Ele faz tudo sozinho. E detalhe, quando as pessoas revoltam e descobrem a menina, ele ainda segura a população para não cometer justiça até a chegada da ADH, que é o Dr. Mauro, que já se trata de um crime de homicídio, para que não faça justiça com as próprias mãos, enfrentando até a ira da própria população. Assim, por isso que ele chora na nossa câmera, porque eu acho que é o momento que ele consegue externar toda essa bomba que ele está segurando, inclusive a culpa da própria irmã de não estar lá, quando ele entra, sendo que ele mora a 50 metros do local da casa, e ele rondava a casa, e o maior de idade que estava no momento da casa, a gente sabe que não é uma realidade nossa, que é uma realidade muito pobre, mas assim, a gente tem que falar, existe um negócio chamado abandono de capaz, e que crianças de 9 anos de idade não podem ficar ainda mais à mercê em locais onde já se sabe que pode, em qualquer lugar, poderia ser num condomínio fechado. Não se pode deixar crianças sob custódia de outras crianças. Exatamente, perfeito. Isabelle, e mais, né? Eu quero complementar o seguinte, além de não existir esse protocolo de 24 horas, é o contrário, né? Em caso de desaparecimento, as primeiras horas são mais importantes, né? Para você poder chegar até o paradeiro daquela pessoa. Então, foi preguiça mesmo, né? Vamos trabalhar com a verdade, que se aconteceu o que aconteceu, não quis ajudar mesmo, né?